Olá, startupeiro, empreendedor de startup, seja bem-vindo. Eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup C5. Então seja sempre bem-vindo. Hoje eu quero orientar vocês sobre essa questão da POC. Já escutou falar em POC já? Que é prova de conceito. Isso aí é interessante porque economiza dinheiro, economiza tempo, evita riscos. E olha, quero reforçar, você que chegou agora, quem já está acompanhando já sabe, mas você que chegou agora a gente está com 3 câmeras, tá certo? Tô aqui para acompanhar para vocês. Ó, câmera 1, acompanhando câmera 2 aqui acompanhando para vocês, e a câmera 3 agora, certo? Então, ó, a gente tem bastante coisa aí para melhorar o conteúdo, fazer um direcionamento do conteúdo e ajudar sempre o empreendedor, o startupeiro que precisa montar sua startup, quer direcionar o seu negócio, quer fazer crescer. Eu quero conversar com você sobre essa POC hoje, tá? Não sei se você já escutou falar dessa sigla. Já escutou já? Como implantar o método, né? O processo, né? A sistemática POC na sua empresa, né? Na sua startup. Legal isso, você vai gostar aí, vai economizar. Fica até o final, porque vai economizar muito dinheiro por conta dos procedimentos que a POC realmente ajuda bastante aí nesse sentido. Sabe por quê? Porque toda startup ela precisa desenvolver produtos, desenvolver soluções, qualquer empresa, né, na verdade, mas principalmente as startups, elas precisam direcionar soluções, elas precisam direcionar novos negócios, elas precisam testar produtos, tudo mais. Só que tem um detalhe, né? Tudo isso ó, custa dinheiro, muito dinheiro, custa tempo, custa investimento. Então, o que eu quero colocar para vocês é tudo aquilo que a gente puder fazer para economizar tempo e dinheiro é ótimo, inclusive para a gente testar várias vezes até que a gente tenha certeza, né, pelo menos o mínimo necessário para fazer o direcionamento. Então, hoje eu quero falar sobre essa sigla POC, POC, tá? POC, que você vai direcionar, tá certo? Então, antes de eu já dar sequência, eu já peço para você, inscreva-se no nosso canal, acompanhe esse conteúdo, você que é startupeiro, está desenvolvendo sua startup, você que está com dificuldade para desenvolver sua startup e esse conteúdo se torna relevante para você, coloca aí seu joinha aí já, que isso vai ser bastante relevante e eu vou conseguir também acompanhar todo esse material. Direto ao assunto agora, vamos direto ao assunto aí para você. Hoje eu quero falar então sobre POC, POC Startups. Então o que é essa POC? Traduzindo, né, do inglês, né, Proof of Concept, né, que traduzindo é prova de conceito. A prova de conceito, ela representa nada mais, nada menos do que um procedimento, aí, ó, a prova, testar, colocar em prova, colocar em xeque, um conceito de alguma funcionalidade, de alguma solução, de algo que você está desenvolvendo na sua startup e que para isso é bastante relevante, né, a gente fazer todos os testes possíveis, porque ao fazer esses testes a gente vai conseguir ter certeza do que está fazendo, do que está oferecendo, e não vai ficar somente no achismo. Né? O achismo ele é terrível nos negócios, não ajuda. Então a gente vai conseguir fazer o direcionamento, né, da prova de conceito, e essa POC então faz o que precisa ser feito, que é entender principalmente o mercado. E para que a gente faça esse aprofundamento, é importante que a gente entenda, né, que o que é essa POC, né? Ou prova de conceito. É um teste ou demonstração que serve para definir a viabilidade das soluções. Né? Então, o que é essa viabilidade das soluções? Né? Viabilidade das soluções que a sua empresa pretende implementar junto ao mercado. Eu testo isso antes para ter certeza se o que eu estou produzindo, estou desenvolvendo na minha startup, ela vai ter a chamada aceitação de mercado. Então, detalhe, inclusive, né? A POC, né, a prova de conceito, ela, na hora de registrar a patente do produto, ela já utiliza como prova intelectual. Então é um processo bacana, interessante, economiza tempo, economiza dinheiro. E por que eu falo economiza dinheiro? Você gasta dinheiro com a POC? Lógico que você gasta. Mas aí, professor Lato, como assim? Eu vou economizar dinheiro gastando dinheiro? Sim. Porque imagina o estrago que você pode fazer se lançar um produto no mercado e o mercado não aceitar esse produto. Você consegue imaginar o estrago que pode acontecer? Você já imaginou você fazer o lançamento de um produto, gastar em desenvolvimento de canal de distribuição e todas essas questões, e na hora que eu faço esse lançamento, depois, na hora que eu faço o lançamento dessas coisas todas, depois a gente simplesmente gasta todo o dinheiro que tinha e já era. O que vai acontecer? Você vai jogar dinheiro fora.
Então, é melhor eu fazer o investimento, né, neste momento, testando conceitos, do que eu pegar esse dinheiro e simplesmente jogar sem saber se vai dar certo. Então, eu quero agora passar para vocês um passo a passo, explicar como é que funciona cada uma dessas questões, e isso vai dar bastante conceito, né, para vocês terem certeza. Tá? Agora, importante, né, fica a dúvida, né, POC ou MVP, porque a gente já conversou sobre MVP, né, mínimo produto viável. Mas, puxa vida, POC eu não vou testar um produto, né, essa questão, então só para colocar aqui para vocês, isso aqui é interessante, porque isso já dá já uma boa referência, né, o que significa o POC, né? E aqui eu já vou para não ficar na frente aqui, depois eu vou deixar aqui, né? O que acontece? O POC o foco é no mercado, né? Então, ter certeza ou no mínimo minimizar os riscos de aceitação de mercado. O MVP, que é o mínimo produto viável, o foco é no produto. Ou seja, definir um produto minimamente viável, né? Que atenda às necessidades do mercado. Depois ele recebe melhorias com o tempo. É óbvio que os dois andam juntos, né? Então eu faço um MVP, eu desenvolvo um MVP, faço um produto minimamente viável, né, que atenda de fato as necessidades do mercado, né, conforme as minhas expectativas, aí o que eu faço? Eu faço um POC. Aí eu testo junto ao mercado. Então, a palavra de ordem aqui, e aqui ó, vou tirar aqui para vocês verem, ó, vou deixar aqui. Ó. Agora vamos pegar aqui para você entender. Palavra-chave chama aderência mercadológica. Essa pegada. Ou seja, o produto que a gente está testando, ele tem ou não tem aderência mercadológica? É isso que a gente tem que enxergar. Então, se o produto ele tem aderência mercadológica, o mercado aceita, certo? Direto ao assunto. Porque o MVP ele é uma questão técnica, né? Ele é uma questão técnica. Eu posso testar o produto em si, né? E aí eu vou checar. O POC eu vou testar o mercado, vou checar se determinadas questões elas atendem a características mais amplas. Então, a aderência mercadológica é fundamental. Mas, ó, fica tranquilo, você vai fazer os dois, tá? Você vai fazer os dois. Em algum momento vai ter que consolidar, tanto o POC quanto o MVP. Pode acontecer do MVP começar primeiro, que você vai fazer o teste do produto, e depois eu verifico no mercado. Tá? Mas os dois vão acontecer de qualquer forma. Então, a gente já aprofunda então, esses dois, aí já vai dar uma sequência maior nesse sentido. Um detalhe. O POC, muitas vezes, ele é tratado como um procedimento para software. O que é óbvio, né? É de se esperar, né? Inclusive, né? Por conta da necessidade de desenvolvimento do software. E aqui, eu estou focando mais para as startups, mas depois vocês vão ver, tem um conteúdo aí pequenininho aí que complementa, ajuda nas startups, mas principalmente para a gente poder entender o que significa os requisitos, né, desse produto, essa questão toda, tá certo? Vamos seguir então? Ok, maravilha. Então, o que o POC ajuda, tá? O POC ajuda as startups primeira coisa, testar soluções. Essa é a primeira questão. Então, o POC ele vai ajudar a testar soluções, né? O que significa testar soluções aqui? Ele vai ajudar a gente a identificar se essa solução que está sendo oferecida, o mercado ele tem interesse, né, no final das contas, né? Então, só que o mercado ele gosta disso, né? Ele está interessado nessa questão. Porque o MVP, eu testo o MVP, o produto, né? E eu vou testar tecnicamente falando, né, se funciona e tudo mais. O POC, depois ele vai testar se a solução é aceita pelo mercado. Essa é a ideia. Então, quando a gente faz esse teste do POC, né, para testar soluções, vou verificar se o mercado ele consome, né, no final das contas. Né? Então, eu testo essa solução frente ao mercado. Aí, na sequência, né, uma vez que eu faço isso, lógico, não está exatamente na ordem, são todos os benefícios, né, que ajudam, né, e o que pode fazer. Tá? A outra questão é minimizar riscos. Opa, fiz o inverso aqui, né? Aqui só botei aqui o inverso aqui. Então, você vai minimizar riscos. Essa é a primeira. A segunda coisa, eu minimizo os riscos do negócio. Por quê? Porque, obviamente, que testando um produto, eu tenho o menor risco desse produto ou junto a esse mercado de não ser aceito, né? Ou gastar dinheiro. Né? São dos pontos aí que a gente vai conversar para frente. Então, é lógico que todo teste de mercado, todo teste de aceitação, de aderência mercadológica, a gente tem benefícios nesse sentido. E aí vocês vão ver que tem benefício aqui logo para frente, aqui já logo de cara também, que te ajuda a entender isso, que é entender a viabilidade financeira. Entender viabilidade financeira. Ou seja, esse procedimento que eu fiz, essa solução que eu fiz, ela é viável financeiramente falando?
Por quê? Porque o MVP ele pode ser viável tecnicamente falando, mas o mercado não compra. Então, entender a viabilidade financeira é dentro dessa solução que eu desenvolvi. Nessa solução que eu desenvolvi. Financeiramente falando, se tornou viável. Ou seja, eu consigo ter retorno para isso. E isso aqui vale para qualquer produto startup, seja produto físico ou produto digital, vale para os produtos digitais, vale para as organizações, vale para soluções tecnológicas, vale para qualquer situação. Então, entender a viabilidade financeira vai contribuir bastante para depois eu fazer eventualmente até ajustes na própria oferta, né, do produto nesse sentido. O que mais que a gente tem aqui? Tá vendo? Estamos na metade ainda, vai longe ainda, certo? Então eu consigo mensurar a aceitação de mercado. Consigo ver se esse produto ele vai ser aceito mesmo pelo mercado. Se o mercado quer ou não quer mesmo. Essa é a ideia. Lembrando, já conversamos sobre isso, né? O principal fator, né, de morte das startups é a startup desenvolver uma solução que o mercado não compra. Mais do que o dinheiro, para vocês terem ideia, estatisticamente falando, 42% das startups que morrem são porque as soluções foram oferecidas e elas não têm aceitação de mercado, o mercado não paga. Depois vem o dinheiro, obviamente, depois vem o dinheiro, sempre, né? O dinheiro sempre está presente, mas não é o primeiro. Olha que interessante, não é o primeiro. Então, mensurar a aceitação de mercado definitivamente é um dos pontos que vão, né, ter um impacto muito grande. É para isso que a POC serve. É para isso que ela serve. Ela consegue mensurar a aceitação do mercado. Porque eu coloco o produto em jogo, eu testo a sua solução em mercado. Obviamente, o MVP ele vai fazer os testes do MVP para ver se tecnicamente falando o produto ele funciona, nessas questões todas, mas aqui, além de funcionar tecnicamente falando, o mercado também ele aceita. E aí isso aqui tem um peso maior nesse sentido, tá? O que mais que a gente tem aqui? Olha o que mais que a gente pode contribuir. Entender se a proposta, solução ou produto, ela, literalmente, assim, no verbo, né, ela realmente funciona. Porque se não funcionar, se não for comercialmente falando viável, se não tiver apelo de mercado, ou, na pior das hipóteses, se tecnicamente falando, eu testei no MVP o produto, ele funcionou em laboratório, mas na hora que eu coloco no mercado não funciona, aí não adianta, né? Porque no final das contas a gente só vai saber se o produto está funcionando literalmente lá no mercado, quando ele estiver já sendo utilizado pelo cliente, na visão do cliente, pelo cliente. Isso é fundamental para a gente entender toda essa configuração, ou seja, todos esses aspectos que envolvem, né, não só a aceitação, mas tecnicamente falando, as funcionalidades das nossas soluções. E isso tem um peso muito grande. Por isso que diminui custos. É por isso que diminui custos. Porque uma vez que eu consiga testar essas questões, e ainda que eu gaste nesse processo, que é óbvio, você imagina que há um gasto para isso, mas o gasto é infinitamente menor do que se eu tivesse colocado esse produto já em canais de distribuição, junto ao varejo, ou atacado, ou as soluções digitais, depois eu vou ter que fazer recolhimento de produto, sabe? Aí dá aquele escarcéu todo, que aí você vai gastar dinheiro que não tinha para o que não precisava fazer. Por isso que a gente tem que ter bastante cautela ao fazer corretamente, né, todo esse processo, uma vez que eu consigo sim equilibrar os custos, diminuir os custos para fazer um bom direcionamento da solução. Toda grande empresa faz isso. A Apple faz isso, fez isso nos seus iPhones, em todos os seus iPhones, faz no Apple Watch, faz no Mac, todos os produtos, Microsoft faz isso, Google faz isso, todas as empresas, não só as empresas de tecnologia, mas até as empresas físicas, as grandes empresas, elas fazem esse direcionamento. Né? Elas fazem os investimentos em desenvolvimento. O que dirá as startups? Que muitas vezes eu preciso fazer, por exemplo, um SaaS no sistema, né? Então eu faço um software as a service ali, e eu preciso testar se esse software está funcionando. Ou seja, o MVP eu testo a funcionalidade técnica, mas depois eu vou fazer o POC para verificar se lá no mercado isso tem aceitação, se está respondendo ao que foi explicado, se pela experiência do usuário está funcionando. Então todas essas questões elas fazem coberturas assim realmente relevantes, né? Vamos lá, ainda tem mais coisa ainda, tem mais coisa, tá? Então olha isso, como isso pode ajudar, né? Olha que interessante, você consegue direcionar
decisões, né? Decisões. E quando eu falo decisão aqui, em termos de negócio, é dinheiro, né? É tempo, é dinheiro. Então aqui a gente direciona decisões para aquilo que vale a pena. Porque dessa forma eu consigo colocar meus esforços nas soluções que de fato são relevantes para o negócio, são relevantes para o mercado, são relevantes para a minha empresa, são relevantes para a estratégia da minha empresa e por aí vai. Então aqui a gente está realmente privilegiando as coisas que realmente funcionam. Então, obviamente, se eu estou colocando todos esses itens aqui, você já sabe qual que é o último aqui, certo? Você realmente já sabe. Por quê? Qual que é a variável mais importante que nós temos? É tempo. E aí você imagina, na startup não tem tempo, a startup tem um senso de urgência o tempo todo, né? Mercado competitivo, todo mundo desenvolvendo coisa o tempo todo, é um mercado de inovação. Ou seja, a gente está brigando, tem uma briga muito feia, e o tempo é a variável mais valiosa nesse processo. E aí, tudo aquilo que eu faço para diminuir o tempo, melhor. Professor Lauta, mas como assim? Você vai ganhar tempo gastando tempo? Sim, sim, exatamente. Por quê? Porque depois o estrago que é feito aí, eu vou demorar muito tempo para consertar estrago sem que eu tivesse testado coisas. Então o teste faz com que você realmente ganhe tempo. Literalmente, você realmente consegue economizar. Então olha isso, né? Quando usar, né? Então o POC Startups, olha o que o POC, a prova de conceito, ele ajuda nesse sentido. Né? Então a gente tem 2, 4, 6, 8 benefícios diretos. Sendo que o fio último, obviamente, economiza um dinheiro que a gente mal consegue calcular, né, de tão valioso que é justamente o tempo. Prometi para vocês que POC fala muitas vezes sobre, né, a questão de softwares, né, e aí nesse sentido tem uma parte aí que fala dos softwares que são as questões dos requisitos, mas eu vou comentar aqui para vocês porque no final das contas vale a pena a gente ter uma exploração maior dentro desse conceito e aí é interessante a gente trabalhar nesse sentido com todos os aspectos. Tá? Então aqui, por exemplo, né, você tem lá os requisitos de uma POC, que aí separa em 4 quadrantes, vamos colocar assim. São os quadrantes. Né? Então você tem duas variáveis, né? Prioritário e não prioritário, e complexo ou simples. Né? São duas variáveis, né? Que é o nível de complexidade da solução, se é simples ou complexa, e se ela é extremamente prioritária ou não prioritária. Todas são importantes, obviamente, se não fossem importantes não estariam aqui, mas aqui só para a gente entender, uma vez que você está testando isso no mercado, você vai observar coisas que podem ser absolutamente prioritárias ou não prioritárias. Né? Ambas são importantes, né? Mas aí tem uma questão muito de risco. E se a solução, né, ou o ajuste é complexo ou simples. Então, seguindo no maior nível de ênfase, né, que a gente tem o que é aquilo que é prioritário e é complexo. Né? Então, aqui é o seguinte: esse quadrante, se a gente fizer um quadrante prioritário complexo, se o POC, né, se a prova de conceito, ela não passar naquilo que tanto é prioritário como complexo, é óbvio que você vai ter que dedicar bastante esforço, porque é prioritário, ou seja, geralmente está associado ao núcleo, ao core business do negócio, da solução, e a complexidade da sua aplicação é alta, por isso qualquer falha precisa, né, demanda um ajuste mais cauteloso. Então, se não passa no quadrante prioritário complexo, o produto não está pronto para sair para o mercado. E você tem que dar graças a Deus que você fez a prova de conceito, que se tivesse colocado no mercado, você tinha levado, né, ia ter de estragar tudo, você ia gastar dinheiro, que ia ter que recolher esse produto, ia ter que lidar com reclamação de cliente, ou seja, a coisa ia azedar. Então, que bom que você fez a prova de conceito, porque observou que um aspecto, um requisito prioritário complexo não estava sendo atendido, um ou mais, tá? Nesse sentido. Lembrando que soluções elas envolvem diversos requisitos, né? Agora, você tem, por exemplo, uma situação que é prioritário, mas ele não é a funcionalidade, o ajuste, a organização, né? Digamos, a programação, né? Por isso que fala muito de software. Né? Então, a programação é simples. O que você faz? Legal, bacana, é prioritário e é simples. Eventualmente, deu um BOzinho aqui, você consegue consertar com mais ênfase, com mais rapidez. Então, aqui, por exemplo, já não atrasa entrega, nesse sentido, ainda que seja prioritário, né? Obviamente. Mas é simples, né? Então, aquilo que é simples fica mais fácil para a gente poder direcionar. Aí nós temos aqueles que são chamados não prioritários,
que é o não prioritário? O não prioritário seria mais ou menos assim. Você tem lá, por exemplo, um aplicativo, você tem um software, você tem uma solução, e a funcionalidade principal está atendida, e algumas outras coisas elas podem não estar atendidas, mas contribuem bastante para a geração de valor, para agregação de valor, como por exemplo, eu tenho uma solução que te ajuda a fazer o agenciamento aí de, por exemplo, só uma startup que faz intermediação de passeio para cachorro, tá? Só para vocês entenderem. Né? Uma coisa simples, né, na verdade. Então eu vou passear com o cachorro e eu tenho a funcionalidade lá que diz lá que eu consigo instalar uma câmera no local que tem o cachorro lá, obviamente. Aí de repente aquela funcionalidade da câmera, ela é não prioritária, obviamente, porque não está diretamente associada, mas agrega bastante valor. Então, não prioritária aqui, não entenda como algo que é irrelevante. Não é. Ela agrega valor, mas ela não impede que a funcionalidade aconteça. Então, acontecer, acontece e agrega valor. É por isso que existe. Porque se fosse alguma coisa que esse não prioritário entendesse como não agrega valor, aí você vai. Então não precisa, né? Então não é MVP, né? Porque o MVP é mínimo produto viável. Né? Então, nesse sentido, a gente fica atento. O que acontece? Aquilo que não é prioritário, mas é complexo, o que a gente faz? A gente só observa, verifica se vale a pena manter, né, a funcionalidade, se ela realmente agrega valor, e aí você depois com calma consegue fazer, mas uma coisa é certa, já minimizou o risco do negócio, porque pode ter dado algum problema, algum inconveniente, alguma não conformidade, ou principalmente junto ao mercado, uma não aceitação de determinada questão, e talvez seja complexo fazer isso, mas a princípio não impede que o produto seja, né, tratado junto ao mercado. Né? Ele tem uma aceitação, talvez só aquela funcionalidade, só aquele requisito específico. Tá? E o último de todos é aquele que não é não prioritário, mas é simples, esses são pequenos ajustes que, obviamente, com o tempo, depois você consegue organizar, tal qual o MVP. Tal qual o MVP, com o tempo, depois você vai fazendo melhorias. Então tá tudo certo. Segue o barco, consegue direcionar. E aqui então vale a pena agora a gente pensar como estruturar, né? Como é que se estrutura, né, uma POC em startups. E aí tem um passo a passo aqui simples e direcionado para a gente fazer, ok? E aí eu já peço até para você já dar seu like aí já no conteúdo, se esse conteúdo está sendo relevante para você, tá? Isso já vai te ajudar aí a fazer a aplicação, tá bom? Então, ó, definir o conceito e o objetivo a ser colocado à prova. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita, tá? É a primeira coisa que tem que ser feita. Por quê? Porque se eu estou colocando algo à prova, e aqui eu não estou falando só do MVP, que preste atenção, eu não estou testando o produto. Testar o produto é MVP. Aqui eu estou falando da prova do conceito. Então o que eu preciso testar? O conceito. Definir o conceito e o objetivo a ser colocado à prova. Essa que é a grande sacada. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, se eu pego, por exemplo, um MVP, digamos que eu vou testar, por exemplo, um sistema que faz automatização de restaurantes. Posso citar qualquer coisa aqui, tá? Citei o primeiro que me veio à cabeça. Né? Muito bem. O que a gente vai testar é o conceito. Primeiro, o cliente, ele prefere o cardápio na mão ou ele aceita o cardápio via QR Code no celular? Essa é uma questão. E aí a gente vai começar com os embates aqui de não, porque o cliente é tradicional e ele quer o cardápio na mão impresso. Não, porque o meu cliente ele já é mais avançado e ele aceita QR Code. Eu não estou discutindo o que eu acho, o que o cliente acha, que não é isso. Eu estou dizendo dentro deste ambiente que eu estou testando. O conceito e o objetivo a ser colocado à prova, ele vai passar por esse crivo ou não? E aí pode acontecer de ter as duas respostas. Pode acontecer o seguinte, ó, nesse estabelecimento, nessas condições, não passou. Não passou. Ou seja, a ideia é fantástica, maravilhosa, mas o cliente quer o cardápio impresso. Sei lá, digamos, seja um restaurante tradicional, seja um bar tradicional, o que quer que seja. Não passou. Não importa se a ideia é ótima, se é fantástica, se é maravilhosa. O cliente não quer. Simples assim. Não passou. Então, olha que interessante. Eu posso testar o MVP, tecnicamente falando. Baixo o QR Code, sai o aplicativo, fácil de navegar. Consigo tudo top do produto. O cliente não aceitou o conceito. Não aceitou o conceito, já era. Morreu. Nasceu morto, na verdade.
Você entendeu o que eu falei? Isso é muito sério. E aí é que tá as startups que ficam insistindo em determinadas questões, acreditando que a solução serve para todos os ambientes, quando não é. Às vezes tem que fazer um nicho específico. Você tem que fechar a solução em um nicho específico. E aí quando eu fecho no nicho, aí sim eu consigo identificar essas questões. Mas eu só vou descobrir isso aonde? Porque o MVP não vai te dar isso. O MVP vai testar o quê? O produto. Eu vou testar o conceito. E pode acontecer de você chegar ao seguinte, ó, nesse cantinho o MVP, a prova de conceito funcionou. Nesse outro aqui já não funcionou. Pode acontecer isso. E é bacana quando a gente pensa dessa forma, porque te dá maturidade como empreendedor, isso te coloca num patamar superior e você passa a não lidar mais com achismo. E é por isso que um dos critérios que a gente trabalha aqui é justamente, né, um ponto aí de indicadores que a gente vai falar daqui a pouco. Aí. Mas ó, aguarda aí. Depois a gente tem que definir qual que é a equipe ideal. Quando a gente fala, muita gente fala do Dream Team, né? Então aqui é o seguinte, você está dentro da startup lá, pode ser você parte da equipe, tá? É importante deixar claro. Mas assim, quem é que vai envolver isso? E por que está sendo falado de equipe? Porque muitas vezes a POC, a gente trabalha muito com POC startups, mas muitas grandes empresas, elas trabalham com esse conceito de POC startups, que elas, por exemplo, definem pequenos departamentos que pensam como startups, ou seja, um departamento que funciona de uma maneira independente e faz o direcionamento dessa questão de uma maneira bem, bem específica. E aí ela precisa definir quem é que está disposto e consegue lidar com essa situação. Sabe por quê? Porque pode gerar frustração na POC. Pode não. Vai gerar frustração. Tá? Sabe por que vai gerar frustração? Porque 95% das soluções que são testadas, elas falham. Você sabia disso? Não, né? Então, vou repetir. 95% das soluções testadas falham. Ou seja, eu estou falando só de 5%. Isso significa que vai gerar uma enorme frustração. Eu preciso saber quem é que aceita lidar com isso. Porque se você tiver, né, com uma galera que não consegue lidar com essa questão, está defendendo a ideia. Você não pode defender a ideia. A gente não defende o produto aqui. O que a gente defende? A gente defende o problema. Aí que está a questão. Então, na prova de conceito, eu tenho que definir o quê? Eu não defino a minha solução, eu defino o quê? O conceito. Prova de conceito. Se eu definir a ferramenta, aí eu sou só um operador, só. Está definindo o meu martelo, o meu prego. E não é. Eu tenho que definir o quê? O processo. O conceito. Por isso que você precisa definir qual que é a equipe específica que consiga lidar com essa situação, sob pressão, inclusive, né? Que gera esse ambiente, né? De fortemente trabalhado aí em lidar com essas incertezas, e é para isso que serve, então, a gente entender essa equipe, ok? Muito bem. Aí aqui a gente vai falar sobre as métricas. E ó, já tinha dado já um spoiler para você, né? As métricas, ou seja, as métricas, elas realmente trabalham, né, com a questão de você entender como é que eu vou mensurar se determinada coisa está ou não funcionando. Aqui não tem achismo. Você vai estruturar o seguinte: você vai criar um indicador e referencial para mensurar se o conceito foi aceito ou não. Alguns exemplos. Você colocou uma solução lá, botou um MVP para funcionar. Beleza. Quantos por cento das pessoas usaram logo de cara? Usaram uma segunda opção? Quantos se sentiram confortáveis? Quantos não se sentiram confortáveis? A solução ela aumentou as vendas, diminuiu as vendas. Ou seja, olha que interessante. No exemplo que eu falei do cardápio digital, por exemplo. Tem um monte de startup aí, a gente mesmo tem algumas startups que estavam trabalhando com esse conceito aqui. E na hora que vai lá botar o cardápio digital, a pergunta é: com o cardápio físico, funcionou tecnicamente falando? Funcionou. Beleza, a pessoa colocou lá, botou o celular, funcionou tecnicamente falando. Legal, bacana. Tá. E em termos de vendas, o ticket médio qual que é? No cardápio físico, estou chutando aleatoriamente, faz de conta que no cardápio físico o ticket médio era R$100. E com o cardápio digital o ticket médio é R$80. Ó, na boa, volta pro cardápio físico, porque diminui o ticket médio. Ou seja, a pessoa na hora que vai botar o QR Code já
pensa duas vezes, você vai pedir mais um item, se não vai, e às vezes o cardápio tá ali na mão, falou, eu quero desse aqui, sabe? Ah, esse aqui, eu quero esse aqui. Pronto. Então, a gente precisa definir as metas, não pode ser achismo. Define as métricas. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher quais são os indicadores, os referenciais, são relevantes para o seu negócio. De uma maneira muito isenta, muito independente, define esses indicadores e mensura essas questões, ao longo do tempo, inclusive, para que não fique somente num recorte pontual, não pode ser um único cliente. Ou seja, o POC, né, a prova de conceito, não é um aspecto assim único. Ela demora um certo tempo. Não que eu vou definir aqui para vocês uma data, X meses ou X semanas. Não é por esse caminho, mas você precisa ter certeza que esse ambiente que você testou, se você conseguiu de fato nesse ambiente testar o conceito em si, mais do que o produto, é o conceito. Que tecnicamente falando, eu consigo testar o produto aí com 2 ou 3 pessoas, ou X pessoas. Um produto, a funcionalidade do produto, apertar botão, isso eu testo. O conceito não. O conceito eu preciso ter recortes que possam ser comparáveis e possam ser mensuráveis. Eu diria para vocês que de tudo que a gente conversou, esse daqui é o mais preocupante de tudo, né? Não estou falando de ser o mais importante ou não, mas é realmente o mais preocupante mesmo, porque se você descobrir que as métricas não funcionaram, acabou. Já o conceito não foi testado, né? Lógico, aí, obviamente, né, segue, vai realizar os testes, né? Testes atrás de testes. Né? De uma forma geral, já que você está pedindo aí um prazo e tudo mais, o ideal é que você tenha uma reprodução, né, de um volume considerável que precisa entender muito sobre a sua característica. Por exemplo, você faz business to business, de uma certa forma você faz, por exemplo, 5 negócios por mês. É óbvio que se você testar 3 negócios, está bem testado. Se você é varejista, já tem lá 1000 pessoas, eventualmente você precisa ter um universo maior, com certeza. Tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, não só eu, o mercado costuma dizer o seguinte, tá? 1 é sorte, 2 é coincidência, 3 é método. Então, você já tem uma noção aí nesse sentido, né? Você não pode ser 1 é sorte, só acaso. Não é nem sorte, é obra do acaso. 1 é obra do acaso. 2 pode ser só uma coincidência. 3 é método. 3 é 3. 3 você já fez um processo, fez mais um e fez mais um. Então, o primeiro pode ser acaso, o segundo só uma simples coincidência, o terceiro já estabeleceu um processo. Então, isso também vale para você estipular, né? Vou colocar assim, né? Esse universo. Por exemplo, eu atendo 1000 clientes, de repente os 5, 10 primeiros pode ser obra do acaso, né? Os 20, 30 próximos pode ser coincidência. Agora, se eu começar a falar estatisticamente falando, tem 30, 40, 50, aí já não é mais uma simples obra do acaso, tá? Então, você define aquele universo de amostragem que seja confortável para você poder decidir, né, principalmente na questão de minimizar os riscos, ok? E por fim, né, aqui a gente depois vai, obviamente, né, avaliar os resultados. Então a gente vai avaliar os resultados com bastante transparência, bastante independência. Esse exemplo que eu falei de 1, 2 e 3 aqui já é algo interessante, porque se eu testo uma vez, tá vendo? Funcionou. Aí a pessoa fala, não, mas tá bom, vou testar de novo. Tá vendo? Funcionou de novo. Pode não acontecer dessa maneira. Pode não ser verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, para você não ficar batendo aí, né, insistindo em coisas que não vão realmente te ajudar, ok? Então, para isso, a gente conseguiu então desenvolver toda a questão da prova de conceito, né, recapitulando alguns pontos importantes. Né? Aqui a gente está testando não o produto, aqui a gente está testando o quê? A gente está testando, né, o conceito. Né? A gente não vai testar a funcionalidade técnica do produto, a gente vai testar a funcionalidade dele junto ao mercado. Então eu vou ver se o cliente aceitou, se o cliente usou como eu queria, se aumentou o ticket médio. Também vou checar, né, se nessa prova de conceito os conceitos estão sendo bem validados pelo mercado, não só a funcionalidade técnica dos produtos, ok? Então guarde essa questão que isso vai ser bastante relevante. E para você que foi relevante esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo do YouTube, Instagram, Facebook, tá? É sempre um prazer estar aqui com você para poder direcionar. Você que é startupeiro, eu também sou empreendedor, junto com você, sofremos junto, então a gente passa também pelas mesmas coisas juntos. Lembre-se, você não está sozinho, tá?
tá? Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup a partir do zero, conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Para maiores informações, mande lá seu direct aqui, faça seus comentários, eu respondo todos eles pessoalmente, vai ser sempre um prazer acompanhar você. Até a próxima transmissão, valeu!